Olhe, escute e viva. Livro 7. Jesus, Senhor e Salvador. Introdução. Será que aquele chamado Jesus realmente é o Filho de Deus e pode dar vida eterna às pessoas? O nascimento de Jesus, os milagres que fez, a sua vida, a sua ressurreição dos mortos e as suas palavras mostram que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Enquanto escuta esta cassete, olhe para os desenhos no livro cor-de-rosa. Quando ouvir isto, mude para o desenho seguinte. Figura 1. O nascimento de Jesus. Olhe para este desenho. Ele mostra um bebê recém-nascido e a mulher é a mãe do bebê e o seu marido. Os outros 3 homens são pastores. Todos estão a olhar para o bebê. O seu nome é Jesus. Um homem ajoelha-se perante Jesus. Por que devemos nós fazer isso? A razão é porque Jesus foi o bebê mais importante que já nasceu. Antes de Jesus nascer, ele já estava com Deus num lugar chamado céu. Todas as coisas foram criadas por Jesus. Deus é Espírito, mas ele se revelou a si próprio em Jesus, o qual nasceu quando a sua mãe era ainda virgem. Isto foi possível através do Espírito de Deus. O mesmo Espírito viveu em Jesus Cristo. Tudo isto quer dizer que Jesus é Deus. Jesus veio do céu para nos libertar do pecado e para nos mostrar como nos podemos tornar filhos de Deus. Figura 2. Jesus muda a água em vinho. Quando Jesus se tornou adulto, uma vez foi a um casamento. Os seus discípulos e a sua mãe, chamada Maria, foram com ele. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus, portanto, quando o vinho se acabou, ela falou-lhe acerca disso. Depois, ela disse aos servos: façam tudo o que ele vos mandar. Ali perto havia 6 grandes potes de água. Jesus disse ao criado: enche os potes com água. Eles assim o fizeram. Depois ele disse: agora tira alguma e leva ao mestre do banquete. A água tinha se transformado em vinho da melhor qualidade. Os discípulos de Jesus começaram a ver que ele tinha grande poder vindo de Deus e creram nele. Figura 3. Jesus fala com Nicodemos. Uma noite, um homem chamado Nicodemos chegou para falar com Jesus acerca dos milagres que ele fez e acerca de Deus. Nicodemos era um importante líder e professor em Israel. Ele tinha ouvido que Jesus podia fazer milagres. Ele sabia que Jesus deveria ter vindo de Deus. Jesus disse-lhe: na verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus a menos que nasça de novo. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer quando ele já é velho? Jesus respondeu-lhe: quando um bebê é nascido da sua mãe, tem vida física. Da mesma maneira,
Um homem deve ser nascido do Espírito de Deus para ter vida espiritual. Isto quer dizer que qualquer pessoa que verdadeiramente crê no Senhor Jesus e lhe obedece é nascido de novo. Os crentes vivem para sempre porque o Espírito de Deus vive neles. Mas aqueles que não creem em Jesus estarão separados da presença de Deus para sempre e nunca vão poder entrar no céu. Figura 4. Um governante ajoelha-se perante Jesus. O homem, nesta figura, viajou uma longa distância para encontrar Jesus. Ele era um oficial do rei muito importante. O seu filho estava à beira da morte, por isso, ele implorou a Jesus, dizendo: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Podes ir embora. O teu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e foi para casa. Quando ainda estava a caminho, os seus criados vieram ao seu encontro com a notícia de que o seu filho ainda estava vivo. A febre deixou a criança no momento exato quando Jesus disse: O teu filho viverá. Portanto, o homem e toda a sua família creram em Jesus. Figura 5. O homem doente no tanque. Na cidade de Jerusalém havia um tanque. As pessoas acreditavam que em certas alturas a primeira pessoa a entrar no tanque depois da água ser agitada seria curada. Havia um homem que há 38 anos estava doente. Jesus viu-o ao lado do tanque e disse: Queres ficar bom? O homem respondeu: Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. Imediatamente, o homem ficou curado. Algumas pessoas ficaram zangadas com Jesus porque ele curou o homem doente no sábado, que era para Deus um dia especial e santo. Este era o dia quando os judeus descansavam nas suas tarefas diárias para adorarem a Deus. O homem foi-se embora e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o tinha curado, mas eles não quiseram crer em Jesus. O ato de cura mostrou que Jesus tinha o direito e o poder de Deus para curar em qualquer dia, também no dia de sábado. Figura 6. Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Muitas pessoas ouviram que Jesus podia curar os doentes e um dia uma grande multidão o seguiu para um lugar solitário. No fim do dia, Jesus perguntou aos seus discípulos: Onde poderemos comprar pão para estas pessoas comerem? Um dos discípulos respondeu: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse às pessoas para se sentarem. Ele pegou nos pães e nos peixes e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e os peixes em pedaços e deu-os às pessoas e comeram quanto quiseram. No dia seguinte, a multidão ainda seguia Jesus. Então, ele lhes disse:
Na verdade lhes digo, vocês seguem-me não porque viram sinais e milagres, mas porque comeram o pão e ficaram saciados. Não trabalham só pela comida que acaba, mas trabalham pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dá. Jesus estava a falar de si próprio. Ele também disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Figura 7. Jesus anda sobre a água. Pouco tempo depois de Jesus ter alimentado a multidão, ele mandou-os embora. Jesus foi depois sozinho para um monte para orar a Deus. Os discípulos entraram num barco para atravessar um grande lago. Estava escuro e uma grande tempestade surgiu no lago. Então, Jesus aproximou-se deles andando sobre a água. Eles pensaram que Jesus era um fantasma e ficaram aterrorizados, com muito medo. Jesus disse-lhes: Não tenham medo, sou eu. Ele entrou no barco e, imediatamente, a tempestade se acalmou. Mais uma vez, isto mostrou aos discípulos e a nós que o poder de Deus operava através de Jesus. Figura 8. Jesus cura um homem cego. Havia um homem que era cego de nascença. Os discípulos de Jesus pensavam que ele tinha nascido cego porque ele ou os seus pais tinham pecado. Mas Jesus disse-lhes que aquele homem tinha nascido cego para que eles pudessem ver a obra de Deus demonstrada na sua vida. Ele cuspiu no chão e fez lama com saliva. Colocou a lama nos olhos do homem cego. Depois Jesus disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O homem obedeceu a Jesus. Ele foi, lavou-se e foi para casa a ver. Muitos de nós estamos cegos no nosso entendimento acerca dos caminhos de Deus. Mas Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Também está escrito: Se nós andamos na luz, assim como Jesus é a luz, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Figura 9. Jesus chama Lázaro da morte. Havia um homem chamado Lázaro, o qual estava muito doente. As suas duas irmãs, chamadas Maria e Marta, enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está muito doente. Quando Jesus ouviu a mensagem, disse: Esta doença não vai acabar em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através disto. Jesus amava muito Lázaro e as suas duas irmãs. Mas Jesus não foi imediatamente. Somente 2 dias depois, ele disse aos seus discípulos: Lázaro está morto, e por causa de vocês estou satisfeito,
porque não estava lá para que vocês creem. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava no túmulo por 4 dias. As irmãs estavam em profunda tristeza porque Jesus não tinha ido curá-lo, mas Jesus disse a Marta: "O teu irmão irá ressuscitar." Ele também disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer em mim, viverá, mesmo que morra, e qualquer que vive e crê em mim nunca morrerá." Vocês creem nisto? Depois, ele disse às pessoas presentes para abrirem o túmulo. Depois chamou: "Lázaro, sai para fora!" E Lázaro saiu para fora, ainda enrolado com os panos do sepultamento. Figura 10. Jesus morre na cruz. Através dos milagres que fez, Jesus provou que era o Filho de Deus. Os líderes dos judeus tinham inveja dele e queriam matá-lo. Jesus disse aos seus discípulos que ele tinha que morrer pelos pecados de todas as pessoas. Este era o único caminho para poder trazer homens, mulheres e crianças de volta para Deus. Judas, um dos discípulos de Jesus, traiu-o e entregou-o aos judeus por uma quantia de dinheiro, 30 moedas de prata. Jesus foi preso. Eles vieram e prenderam Jesus. Pedro e os discípulos fugiram com medo. Depois, os líderes judeus levaram Jesus para o tribunal, mas não puderam provar que ele tivesse feito algo de errado. Mas gritavam: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Mais tarde, Jesus foi levado perante o povo. Eles também gritavam: "Leve-o-no! Leve-o-no! Crucifiquem-no!" Então, o Filho perfeito de Deus foi morto. 2 criminosos morreram com ele. Eles foram castigados pelos crimes que tinham feito, mas Jesus nunca fez nada de errado. Morreu como sacrifício pelos pecados de todas as pessoas, incluindo os seus e os meus. Jesus foi o único sacrifício que Deus podia aceitar pelos nossos pecados. Figura 11. Maria e Jesus no túmulo. Um dos seguidores de Jesus, chamado José, pediu o corpo de Jesus. Foi-lhe dado e José deitou o corpo morto num túmulo novo que ele tinha feito para ele próprio. José rolou uma enorme pedra contra a entrada. Ao 3º dia, Maria Madalena foi ao túmulo. A pedra tinha sido afastada da entrada. Maria começou a chorar. Ela curvou-se e olhou para dentro do túmulo. O corpo tinha desaparecido. 2 anjos estavam sentados no lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Quando Maria se virou, ela viu um homem de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou a Maria: "Mulher, por que estás a chorar? A quem procuras?" Maria pensou que era o jardineiro e perguntou-lhe onde estava o corpo de Jesus. Então, Jesus disse-lhe: "Maria." Então, ela reconheceu que era Jesus. Ele estava vivo. Ele disse-lhe:
vai e diz aos meus irmãos: eu vou voltar para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Figura 12. Jesus aparece aos seus discípulos. Antes de Jesus voltar para o céu, ele fez outro milagre. Uma noite, alguns dos seus discípulos foram pescar, mas não apanharam nada. Quando começou a amanhecer, apareceu um homem na beira do lago. Ele disse-lhes para lançarem as suas redes no lado direito do barco e iriam encontrar algum peixe. Eles obedeceram e apanharam uma grande quantidade de peixe. Então, os discípulos reconheceram que o homem que falou com eles era Jesus. Eles trouxeram todo o peixe para a beira do lago. Ali, Jesus já tinha preparado alguma comida para eles. Depois de terem comido, ele falou com eles. Pedro também estava entre eles. Antes, Pedro tinha fugido com os outros discípulos quando Jesus foi preso e, mais tarde, negou Jesus. Jesus disse a Pedro: segue-me. Ele disse a Pedro para ensinar o povo de Deus, para cuidar deles e ensiná-los a compartilhar as boas novas de Jesus e como ele veio para morrer pelos pecados de todas as pessoas e para destruir Satanás quando ressuscitou dos mortos. Deus quer que todas as pessoas ouçam acerca de Jesus e os seus milagres para que possam crer que Ele é o Filho de Deus. Siga-o e você também será salvo e recebe a vida eterna. Livro 7. Jesus, o Salvador. Introdução. Jesus é o grande Salvador. Ele salva-nos do pecado e do mal e nos dá a vida eterna. Escute mais ensino acerca de Jesus. Olhe para o desenho seguinte quando ouvir este som. Figura 13. Jesus ensina 2 discípulos. Muitos judeus tinham esperança que Jesus os iria salvar dos odiosos governantes romanos. Mas esta não foi a razão pela qual Jesus veio à Terra. Por isso, mais tarde, esses judeus pediram aos governantes romanos para matarem Jesus. Lembra-se como os soldados romanos mataram Jesus quando o pregaram numa cruz onde ele morreu. Mas depois dele ter ressuscitado dos mortos, 2 dos seus discípulos regressavam à sua casa. De repente, Jesus apareceu-lhes. Eles pensaram que era um estranho, por isso começaram a contar-lhe o que tinha acontecido nos últimos dias. Então Jesus explicou-lhes acerca do que Moisés e todos os outros profetas de Deus tinham dito acerca de Jesus nas Escrituras, muitos anos antes. Os profetas disseram que ele deveria sofrer e morrer. Também disseram que ele iria ressuscitar da morte para se sentar à mão direita do seu Pai, onde iria reinar no reino de Deus para sempre. Naquela noite,
Jesus sentou-se para comer com aqueles 2 discípulos. Enquanto partia o pão e o dava a eles, os seus olhos abriram-se e o reconheceram. Depois, ele desapareceu da sua vista. Os discípulos foram a Jerusalém para contar aos outros discípulos que tinham visto Jesus e que ele estava vivo. Vamos ouvir o que o próprio Jesus nos ensina através das Escrituras. Figura 14. O filho entre os porcos. Antes da morte de Jesus, um dia, ele contou uma parábola acerca de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo disse a seu pai: "Dá-me a minha parte da herança da família." Então, o pai dividiu os seus bens pelos filhos. O mais novo partiu para um país distante. Ele gastou seu dinheiro vivendo de maneira extravagante. Então, uma grande fome atingiu aquela terra. O rapaz não tinha nada. Por isso, foi trabalhar para um homem que o mandou alimentar os seus porcos. O rapaz tinha tanta fome que queria comer a comida dos porcos. Então, caiu em si e disse: "Quantos trabalhadores do meu pai têm comida em abundância e aqui estou eu morrendo de fome. Voltarei para a casa do meu pai e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus trabalhadores." Assim, ele levantou-se e foi para o seu pai. Figura 15. O filho perdido volta para casa. Enquanto o filho ainda vinha longe, o seu pai o viu. O pai correu ao encontro do seu filho, abraçou-o e o beijou. Ele disse aos seus servos para trazerem as melhores roupas e prepararam a melhor comida. E ele também disse: "Vamos fazer um banquete e celebrar. Pois este meu filho estava morto e está vivo, estava perdido e foi encontrado." E houve grande alegria. Jesus contou-nos que Deus é como aquele pai. Todas as pessoas são como o filho que pecou. Mas Deus ainda nos ama. Ele deseja que voltemos para Ele. Ele quer nos perdoar. Por isso, Ele enviou Jesus para procurar e salvar aqueles que estão separados de Deus. As pessoas que têm as suas vidas separadas de Deus estão perdidas e Jesus é o único caminho para as pessoas perdidas voltarem para Deus, o Pai. Figura 16. A riqueza de um homem rico. Jesus contou à multidão outra parábola acerca de um homem rico que teve uma boa colheita. Ele planeou construir grandes celeiros para guardar tudo e disse para si próprio: "Tens tudo o que precisas para muitos anos. Leva uma vida fácil, come, bebe e diverte-te." Mas Deus disse: "Louco, nesta mesma noite morrerás.
Então, quem vai ter todas as coisas que juntaste? Jesus disse: isto é o que acontece com qualquer pessoa que guarda coisas para si mesmo, mas não é rico para com Deus, na sua comunhão com Deus e na sua confiança nele. Figura 17. O mendigo e o homem rico. Jesus também contou acerca de um outro homem rico que tinha tudo o que queria. Mas ele não se importava com o mendigo à sua porta pedindo. O pobre mendigo morreu e foi para o céu. Lá, ele se sentou ao lado de Abraão, do qual todos os judeus são descendentes. Quando o homem rico morreu, ele foi para o inferno, o lugar terrível de fogo e sofrimento. Dali, ele olhou para cima e viu Abraão e o mendigo à distância. Ele chamou por Abraão para enviar o mendigo para lhe dar alguma água. Mas Abraão disse: existe um grande abismo entre nós e vocês. Aqueles que querem ir daqui para ti não podem, e ninguém pode passar daí para nós. No inferno não há conforto ou qualquer maneira de fugir. Aqueles que lá estão irão sofrer para sempre. Quer sejamos ricos ou pobres, devemos amar e obedecer a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo de ir para o inferno e recebe a vida eterna de Deus. Figura 18. O amigo à porta. Uma vez, um homem foi para a casa do seu amigo e disse: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe dar. Não tenho comida para ele. Ele não se queria levantar. Mas o homem à porta não estava envergonhado de continuar a pedir, até que o amigo se levantou e deu-lhe o que precisava. Jesus disse: peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batem e a porta se abrirá para si. Porque qualquer que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Deus quer ser o nosso bom Pai. Ele quer dar o seu Espírito Santo e quer suprir todas as nossas necessidades. Tudo o que temos de fazer é continuar a pedir-lhe em oração para nos ajudar a obedecer a sua palavra e a confiar nele. Figura 19. 2 homens no templo de Deus. Nesta figura, vemos 2 homens orando no templo. Um dos homens é muito religioso. Ele também é muito orgulhoso. Ele somente ora acerca de si próprio e diz: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, pecadores, adúlteros, ou mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Deus não está satisfeito com este homem e a sua oração.
O outro homem é um cobrador de impostos desonesto. Ele rouba o dinheiro das pessoas. Ele sabe que não agrada a Deus. Ele bate no seu peito e baixa sua cabeça com vergonha. Ele orou a Deus e disse: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Jesus disse que Deus ouviu a sua oração. Ele perdoou-lhe os seus pecados. Deus rejeita aqueles que são orgulhosos, mas recebe com alegria aqueles que são sinceros e humildes de coração, e Ele responde às suas orações. Figura 20. Um homem semeia a sua semente. Um dia, Jesus ensinou muitas pessoas e disse: um lavrador saiu para semear a sua semente. Quando ele estava a lançar a semente, alguma caiu à beira do caminho, foram pisadas e os pássaros as comeram. Alguma caiu nas pedras e, quando rompeu, as plantas secaram porque não tinham umidade. Outra semente caiu entre os espinhos, os quais cresceram juntos e sufocaram as plantas. Ainda outra semente caiu em terra boa. Cresceu bem e produziu uma boa colheita 100 vezes mais do que tinha sido semeado. Jesus disse às pessoas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Figura 21. A semente cresce. Jesus explicou a parábola desta maneira: a semente é a palavra de Deus. Aquelas sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem e depois vem o diabo e rouba a palavra dos corações para que não creiam e sejam salvos. A que caiu nas pedras são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo, mas em tempo de dificuldades caem. A semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouviram, mas ao percorreram o seu caminho, são sufocados pelas preocupações da vida, riquezas e prazeres do mundo e não ficam maduros. Mas a semente na boa terra representa aqueles que ouvem a palavra com corações puros e de boa vontade, aguardam e, conservando-a, produzem uma boa colheita. Como poderá você ouvir e receber a palavra de Deus? Será que vai desobedecer e perder-se? Ou será que vai crer na palavra de Deus e obedecer para agradar a Deus? Assim será como a semente que caiu em terra boa. Figura 22. Ajuda para um homem ferido. Como podemos ter a certeza de que estamos a agradar a Deus na nossa maneira de viver, no dia a dia? A palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina que devemos amar a Deus e também ao nosso próximo. Mas quem são as pessoas que devemos amar? Jesus contou uma parábola
acerca de um homem que viajou por uma estrada deserta. Alguns ladrões o atacaram. Eles roubaram de tudo o que tinha e o deixaram quase morto. Mais tarde, 2 homens muito religiosos passaram por aquele sítio. Eles viram o homem ferido, mas não o quiseram ajudar. Depois, um estrangeiro também passou por aquela estrada. Ele sentiu muita pena pelo homem ferido. Pôs-lhe ligaduras nas feridas, colocou-o sobre o seu burro e levou-o para um lugar para passar a noite e ter mais ajuda. Jesus disse que se nós amamos a Deus, devemos também mostrar este amor ao ajudarmos qualquer um que esteja em necessidade. Figura 23. O regresso do dono da casa. Vocês se lembram que depois de Jesus ter morrido, ele ressuscitou dos mortos? Os seus discípulos o viram antes de voltar para o céu. Jesus disse-lhes que iria voltar outra vez. Ele disse que todos os que creem nele deveriam ser como servos que estão à espera que o seu Senhor volte à sua festa de casamento. Jesus disse: será bom para aqueles servos que o seu Senhor os encontre preparados. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Devemos trabalhar para ele e estarmos preparados para o receber e dar-lhe as boas-vindas assim que ele chegar. Então, será uma altura de grande alegria e felicidade. Para os descrentes, aqueles que não creem em Jesus, será uma altura de grande tristeza. Jesus também disse que aqueles que são responsáveis pelos seus servos devem estar preparados para a sua volta. Se cuidaram bem da sua família e dos seus servos, receberão uma grande recompensa. Mas, se maltrataram os servos e comportaram-se mal, o seu castigo será enorme. Figura 24. O homem em cima de uma árvore. Jesus pode salvar qualquer pessoa do pecado. Escute isto. Zaqueu era um cobrador de impostos muito rico. Ele era desonesto e roubava o dinheiro das pessoas. Ele ouviu que Jesus estava vindo na sua direção e ele queria ver Jesus, mas era muito baixo e Jesus estava rodeado de uma grande multidão. Então, Zaqueu subiu a uma árvore. Quando Jesus ia passar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce imediatamente. Hoje devo ficar na tua casa. As pessoas ficaram surpreendidas. Zaqueu não era um bom homem. Mas Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Ele disse a Jesus que se ia desviar do mal e mudar os seus caminhos. Ele iria devolver tudo o que tinha roubado. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Jesus veio para procurar e salvar qualquer pessoa que esteja afastada de Deus.
Assim como Zaqueu, ponha a sua vida certa para com Deus ao crer e obedecer a Jesus Cristo. Ele lhe dará força para mudar as coisas erradas na sua vida.